E aí pessoal, tranquilos? Tudo bem com vocês? Meu nome é Herbert, sou professor de ciências aqui no estado de Minas Gerais e nesse momento nós vamos estar fazendo, explicando, melhor dizendo, né, as atividades do PET 1 de ciências do sexto ano. E a gente vai começar aqui com a semana 1, cujo tema é água. Então vamos lá? Então, na atividade 1, diz o seguinte: o ecossistema é o conjunto de seres vivos e não vivos de um lugar. Um lago, por exemplo, possui peixes, sapos, plantas, moluscos, insetos, no caso seres vivos, né, que dependem da água, do solo, da temperatura, da umidade do ar, dentre outros fatores ambientais, que são os fatores não vivos. A quantidade de água não é constante em todos os ecossistemas, podendo variar de acordo com o clima, o relevo e também a vegetação. Veja as imagens de grandes ecossistemas brasileiros ou biomas na figura 3 e responda as perguntas que seguem. Então aí nós podemos ver os 5 principais biomas brasileiros: o bioma Amazônia, o bioma Cerrado, o bioma Caatinga, Pantanal e Mata Atlântica. Aí na letra A, dentre os biomas representados, sítio que possui o maior rio do planeta em volume de água. Pessoal, o maior rio, né, em volume de água do planeta encontra-se num bioma que caracteriza-se por ter uma vegetação, uma ampla área de vegetação, no caso formando florestas. É um bioma cuja as chuvas, o índice de pluviosidade, o índice de chuva é muito grande, tá? E é muito quente, tá? Esse rio, para vocês terem uma ideia, ele nasce na Cordilheira dos Andes e ele é resultado do derretimento. Inicialmente, ele é resultado do derretimento do gelo, né, presente nessas cordilheiras, e depois vai vir outros rios que vão desaguar nele, de modo que a bacia hidrográfica desse rio é a maior. No caso em território brasileiro é a maior, tá? Então, de que bioma nós estamos falando? Nesse caso, esse rio encontra-se em que bioma? Letra B. No bioma Caatinga, ocorrem longos períodos secos, sem chuva. Explique como a água de chuva, perdão, explique como a falta de chuva pode afetar os rios e os seres vivos da Caatinga. Pessoal, os rios, o que são os rios? Os rios nada mais são do que canais naturais por onde a água vai ser escoada, tá? Será escoada. Então, nesse caso, o que alimenta os rios? São as águas que vêm do subsolo. Mas como essas águas vão parar no subsolo? Através de quê? Através da chuva. Então, será que a falta da chuva pode afetar esses rios? No caso do bioma Caatinga? E os seres vivos que lá se encontram, será que eles têm alguma adaptação para o fato de não ter uma oferta tão grande de água? Como será que são as plantas lá? Será que as plantas lá são parecidas com as plantas de outros biomas? A questão das folhas, será que o formato das folhas são idênticos? Será que elas possuem folhas? Né? Lembrem-se que esse bioma, uma das plantas características desse bioma é o cacto, tá? Que tem ao invés de folhas tem espinhos. Por que será? E o caule também reserva água, né? Por que será? E o caule também é verde, né? Beleza. Número 2. A imagem a seguir mostra o ciclo hidrológico. Sobre ele é correto afirmar. Letra A. A chuva ou precipitação é importante para abastecer o lençol de água subterrânea. E aí? O que vocês acham? Correto? A chuva, quando ela cai e encontra um solo sem estar... tem uma cobertura asfáltica, por exemplo, será que a água vai absorver? A água vai passar por entre os grãos que compõem aquele solo e será reservada no subsolo? B. A transpiração dos vegetais libera vapor de água que são absorvidos pelo solo, fertilizando-os.
Será que o solo tem essa capacidade de absorver diretamente o vapor da água que as plantas liberam? Será que é assim que funciona? C. A agricultura não depende do ciclo da água, mas somente de tecnologias. Pessoal, vamos pensar aqui, se isso fosse uma realidade, se isso fosse uma verdade, haveriam desertos? Porque o deserto é um local que não tem água. Então bastaria você colocar tecnologia lá e pronto, acabou, resolveu o problema. Mas será que é assim que funciona? D. O solo asfaltado melhora o escoamento da água da chuva no solo. Será que isso é uma realidade? Será que o asfalto ajuda na absorção da água pelo solo? Ou será que ele atrapalha? 3. Nas usinas hidrelétricas, a água do rio armazenada na barragem é canalizada e conduzida para as grandes turbinas. O fluxo dessa água faz com que as turbinas girem e acionem os geradores que irão produzir: letra A, energia eólica; letra B, energia da água; letra C, calor; letra D, eletricidade. Pessoal, essa água que fica armazenada nas usinas hidrelétricas, elas vão girar as turbinas, né? Com qual objetivo? É de produzir energia eólica? Lembrem-se que energia eólica é energia proveniente dos ventos, tá? Energia da água, energia, no caso a letra C, calor ou eletricidade. A usina hidrelétrica, ela gera o quê? Tá? Isso aí é fácil, né? Então vamos lá, semana 2. A semana 2, o tema é nutrição. Então, ó, número 1. Número 1. O processo de nutrição é fundamental para que a célula consiga energia para que o organismo realize suas funções. Que tipo de nutriente é considerado energético? Pessoal, nessa semana nós vimos que os alimentos são classificados em 3 grupos, de acordo com suas funções. Nós temos os alimentos energéticos, os alimentos construtores e os alimentos reguladores. Os alimentos energéticos são aqueles que o próprio nome já fala. A sua função é fornecer energia, que são os carboidratos e os lipídios. Os reguladores são aqueles que atuam regulando o funcionamento do nosso organismo, no caso, vitaminas e sais minerais. E os construtores, ou plásticos, são aqueles que ajudam na formação do nosso organismo, que no caso são as proteínas. Então, no caso, qual a letra correta aqui? Que tipo de nutriente é considerado energético? A. Proteínas e vitaminas. B. Vitaminas e carboidratos. C. Carboidratos e lipídios. D. Lipídios e vitaminas. Número 2. Os sistemas respiratório e digestivo trabalham de forma integrada para a realização da nutrição do organismo. Sobre eles é correto afirmar: letra A. No homem, a troca gasosa entre o oxigênio e o gás carbônico ocorre nos vasos sanguíneos. Pessoal, vamos pensar aqui. O ar que entra pelas nossas narinas, ele vai para onde? Ele vai para os pulmões. Por quê? Para quê? Veja bem, os pulmões são órgãos onde o ar, né, ele vai entrar com a finalidade de quê? Oxigenar. Oxigenar o quê? O sangue. Então, o sangue, na realidade, ele vai fazer o quê? O transporte. Transporte de oxigênio para a célula e do gás carbônico da célula para os pulmões. Então, a letra A está certa. B. As proteínas não precisam de sofrer digestão para serem absorvidas. Será? Isso é uma realidade? É uma verdade? Veja bem, proteínas, no caso que são aqui, as carnes. Será que a carne não precisa sofrer digestão? Não, basta a gente apenas mastigar e pronto, acabou? Ou será que depois de mastigadas elas vão ser deglutidas, né? E vão para o estômago, onde vai haver o que? A digestão. Para que serve essa digestão? Né? Para que será? Ou será que elas são absorvidas no tamanho natural? C. O oxigênio obtido na respiração combina com a glicose obtida pela digestão para produzir energia nas células. Gente, para facilitar o entendimento seus, compare isso com o que acontece no fogão, nas nossas casas. Quando você liga o gás e aciona uma faísca lá, o que vai acontecer? Vai haver a produção da chama.
Então, o que acontece? Ali vai haver a liberação de quê? De energia na forma luminosa e na forma de calor. Então tá vendo uma reação química ali. Pega isso e transporta para a célula. Com uma diferença, que não vai haver a queima do jeito que acontece no fogão. Vai haver sim a liberação de energia. Mas graças ao quê? A reação de quê? Lembre-se que no fogão tem que ter o quê? O gás oxigênio que está no ar. E na nossa célula tem o oxigênio? Sim. Esse oxigênio vai para lá através de quê? Através da corrente sanguínea. Pode ser a letra C? Pensem aí. D. As enzimas são substâncias que transformam os nutrientes em partículas maiores, a fim de serem absorvidas. Gente, que necessidade haveria, né, das enzimas transformar essas partículas em partículas ainda maiores, os nutrientes em partículas ainda maiores? Não haveria necessidade não. Aí se o nosso organismo absorvesse as partículas maiores, era só a gente mastigar, engolir e pronto, acabou. Né? Ali o organismo já se encarregaria de absorver essas partículas maiores. Mas se as enzimas estão lá, é para quê? Não seria para quebrar em partes cada vez menores? Para facilitar essa absorção? 3. Baseado na pirâmide alimentar disponível no texto base da semana, prepare um cardápio rico em proteínas e vitaminas e pobre em carboidratos. Aí tem que preparar um cardápio para o café da manhã, outro para o almoço e outro para o jantar. Lembrando que no jantar não pode ser uma refeição muito pesada. Por quê? Porque senão você não vai ter um sono de qualidade, tá? Então, esse cardápio tem que ser rico em proteína e vitamina. Quais são os alimentos que são fontes de proteínas? As carnes, o leite e seus derivados, iogurte, queijo, né? Os ovos, tá? Vitaminas, frutas e verduras. E carboidratos são principalmente que os bolos, tudo que tem massa, né? Bolo, pães, biscoitos, né? Alguns cereais. Então tem que ser um alimento que é rico em proteínas e vitaminas. Uma alimentação que seja rica em proteínas e vitaminas e pobre em carboidratos, tá? E 4. Carlos é atleta e irá participar de uma corrida de manhã. Prepare o cardápio de um jantar energético para ele. Veja bem, ele vai participar de uma corrida, uma competição, então automaticamente ele vai haver o quê? Vai haver queima de energia, então ele precisa ter reserva energética. Quais são os alimentos que são ricos em energia? São os alimentos energéticos, que são ricos em carboidratos. Então como tem que ser o jantar dele? Tem que ser um jantar que tenha muita fonte de carboidratos, ok? Então pessoal, aqui a gente termina por aqui. Espero que vocês tenham entendido, tá?